Se você já sonhou com férias perfeitas, onde tudo está incluso e você só precisa se preocupar em relaxar, então esse episódio é para você. Hoje vamos mergulhar no universo do Clube Med, os resorts all inclusive mais desejados do Brasil e do mundo. Hoje a gente vai receber Mariana Mesquita, executiva de contas do Clube Med, e ela vai contar para a gente a história e tudo que esses resorts têm para oferecer para a gente. Obrigada pela oportunidade, Ju. Vamos falar aqui, vamos fazer uma viagem aí pelo mundo inteiro, falar muito sobre o conceito e sobre essa vantagem, né, para suas férias no All Inclusive Premium, que é o All Inclusive que a gente oferece no Clube Med. Pós-guerra, 1950. O jovem Gerhard Blitz tem a ideia de criar uma associação sem fins lucrativos, um clube de férias, para oferecer aos europeus a possibilidade de fazer novas amizades, já que eles haviam perdido muitos familiares e amigos na guerra. A primeira viagem desse clube de férias foi para as Ilhas Baleares, na costa espanhola do Mar Mediterrâneo. Assim, surgiu o primeiro village do Clube Mediterrâneo. Gerhard Blitz se juntou a Gilbert Trigano e juntos expandiram as fronteiras dos villages Clube Med para além do Mar Mediterrâneo. Já em 1955, viajaram para o Tahiti. Em 1956, a primeira viagem para a neve na Suíça. Na época, os clientes do Clube Mediterrâneo eram membros do clube. E para manter esse espírito, nós os chamamos de GM, gentis membros. Alguns desses membros organizavam algumas atividades. Uns cozinhavam, outros organizavam atividades esportivas ou de entretenimento. Assim surgiu o GO, Gentil Organizador, responsável pelos momentos incomparáveis que os GM têm em nossos villages. Os GE, Gentis Empregados. A gentileza é tão importante para nós que, além de chamarmos nossos funcionários e nossos clientes dessa forma, ela é um de nossos valores. Gentileza, multiculturalidade, tolerismo, liberdade e responsabilidade. Já se passaram muitos anos desde a fundação do Clube Mediterrâneo. Hoje somos conhecidos como Clube Med, pois é um nome sonoro a diferentes idiomas. Já não somos mais uma associação sem fins lucrativos. Estamos presentes em 36 países, com vilagens de sol e de montanha. Nós buscamos manter o mesmo espírito de 1950, ser um criador de felicidade. Bom, então, Ju, vendo por esse vídeo aí, a gente já consegue identificar, consegue ver um pouquinho da história do Clube Med, né? O Clube Med, esse ano, a gente comemora 75 anos de Clube Med, né? Nós somos aí pioneiros no regime all inclusive, no que a gente, nessa questão do conceito, né, de all inclusive, de resort para férias em família, entre amigos, e a nossa empresa ela foi fundada em 1950, né, tem muito tempo aí, fomos mesmo pioneiros, e o Gerhard Blitz e Gilbert Trigano, né, foram dois bem visionários, né, duas pessoas bem visionárias, no pós-guerra, as pessoas muito tristes ali, né, com a guerra, com perda de familiares, eles criaram grupos, clube de férias, né, então, assim, se uniam, se juntavam, no início era até uma associação sem fins lucrativos, né, e viajavam ali por todo o Mediterrâneo. Então, o primeiro foi um acampamento no sul da Espanha, nas Ilhas Baleares, né? E por aí foi só crescendo, e a ideia era sempre trazer o conceito de felicidade, gentileza e felicidade, né? Essa era a ideia principal aqui do Clube Med, desde lá de 1950. Então, a nossa filosofia ainda é muito presente, muito forte, né, esses pilares da felicidade, da gentileza, nos nossos resorts, nos nossos villages, né, então até a nomenclatura é diferente, a gente chama o nosso hóspede de gentil membro, GM, é o GM, né, e a gente acredito que quem conheça já o Clube Med já tenha ouvido falar dos GOs, que são os gentis organizadores, os GOs, eles moram nos nossos resorts, nos nossos villages, tá?
tá? São monitores responsáveis aí por todas as atividades dentro dos resorts, tá? Então, a gente tem os GOs responsáveis pelos esportes, pelo entretenimento, pelo monitoramento infantil, enfim, é uma série de atividades ali dentro dos villages que os GOs cuidam mesmo, abraçam essas funções, e assim, os GOs é um grande diferencial do Clube Med, porque pelo fato deles morarem dentro dos villages, eles já recebem os GMs como se fossem amigos mesmo, recebendo na casa deles, né, então é muito essa questão da gentileza, da interação, né, do acolhimento, a gente tenta trazer isso hoje, atualmente, desde lá de trás, até nos dias atuais. E temos também os GS, que são os gentis empregados, que também são colaboradores do Clube Med, mas que não moram nos villages, né? Eles já são responsáveis ali por outras áreas, pela governança, pela cozinha, pelos jardins, né? Enfim, para dar toda essa estrutura e toda a logística para que o nosso GM tenha uma ótima experiência. Bom, gente, então falando um pouco sobre o nosso all-inclusive, todos os nossos resorts são all-inclusive, isso é importante dizer, né? Nós temos aí mais de 70 resorts espalhados pelo mundo inteiro, tá? Nós temos resorts no Caribe, temos no Brasil, temos na Europa, na Ásia, na América do Norte, e todos eles seguem o mesmo conceito, são resorts all-inclusive. E a gente chama o nosso all-inclusive de all-inclusive premium, ok? E por que é um all-inclusive premium? Porque ele vai além do all-inclusive normal que é oferecido aí atualmente, né? Hoje em dia, um all-inclusive o que oferece é comida e bebida à vontade, né? Nós temos isso também, e diga-se de passagem que a nossa gastronomia é impecável, tá? A gente trabalha com uma gastronomia que veio com a pandemia e veio para ficar, a gente trabalha com um buffet assistido, então a gente tem sempre um restaurante muito grande, o restaurante principal de todos os villages, que é um restaurante que tem ilhas, então a gente tem a ilha da entrada, a ilha da carne, a ilha do peixe, a ilha da massa, a ilha da sobremesa, em cada uma dessas ilhas tem um chefe que finaliza ali já e entrega empratado para o cliente, tá? Então isso traz uma sofisticação, né? A gente tem uma gastronomia a nível internacional, evita desperdício, evita contaminação, né? E além desse restaurante principal, a gente tem sempre um restaurante à la carte, também incluído no nosso All Inclusive, que traz aquela experiência do menu, né? Da entrada, prato principal, sobremesa, tudo incluído no All Inclusive. Então, além da gastronomia, temos também bebidas de vários rótulos, né? Alcoólicas, não alcoólicas, todos os drinks, destilados, vinho, espumante, tudo isso incluído, tá? Então, além disso, nós temos também o monitoramento infantil, tá? O mini clube para crianças a partir de 4 anos de idade, até atividades para adolescentes de 17 anos, então dos 4 aos 17, temos monitoramento incluído, tá? Temos ali o entretenimento noturno, né? Não tem como a gente falar de Clube Med e não falar de festa. Então, os nossos villages, nossos resorts são muito festivos, né? A gente sempre traz muita festa, muito entretenimento. À noite sempre vai ter uma música ao vivo, um show, um night club que dura até tarde, até de madrugada. Vai tudo muito animado, muito festivo, né? E por último, e não menos importante, dentro do nosso All Inclusive Premium, a gente traz também os esportes. O Clube Med é muito famoso por a pegada esportiva, tá? Para quem não sabe, o Clube Med é a maior escola de esportes ao ar livre do mundo, maior escola de iniciação esportiva do mundo, tá? Então, dentro dos nossos resorts, é possível aprender, né, aquela atividade esportiva, não só praticar, mas também aprender, né? Então, nós temos ali resorts de sol, né, que aí a gente tem uma série de esportes aquáticos, esportes terrestres, e temos os villages de neve, que a gente tem aí as aulas de esqui e snowboard. Então, assim, isso traz um conceito muito diferente, né, de um All Inclusive simples. Por isso a gente chama o nosso All Inclusive de All Inclusive Premium. Como eu disse, a gente tem aí aproximadamente 70 villages no mundo, espalhados aí em 36 países, tá? E a gente mede o nosso nível de serviço e conforto por tridentes, né? Não é como na hotelaria normal, que são estrelas, aqui a gente mede por tridentes. E atualmente a gente tem villages 4 tridentes e 5 tridentes, que é o nosso produto Exclusive Collection, que a gente vai falar dele já já.
Então, a gente tem aí vilagens no Brasil, na América do Norte, nos Alpes, na Europa, no Caribe, no Oceano Índico, na Ásia, na África, são muitos vilagens e vem mais por aí, tá? Ano que vem vamos ter lançamento na África do Sul, vamos ter em 2027 Gramado, então tem muita coisa boa ainda por vir. Sobre os tipos de apartamento, eu acho que isso é interessante dizer também, tá? A gente tem vários tipos de apartamento no Clube Med, a gente já começa com apartamento superior, a gente não tem standard, mas a nossa primeira categoria, a mais barata, é a superior, depois a deluxe e depois suítes, temos alguns vilagens com chalés, e o espaço 5 Tridentes, que é o nosso espaço exclusive collection, tá? Todos eles aqui, a gente tem apartamentos superiores familiares, deluxe familiares, suítes familiares. O que seria esse familiar? A gente oferece essa categoria, que é um apartamento com 2 quartos e 1 banheiro. Excelente para famílias, né, com crianças. Então, tem um quarto com a quarto principal, cama de casal, e um quarto adjacente com 2 camas de solteiro. Tá? Então, a gente tem esses apartamentos familiares, temos apartamentos comunicantes, que são 2 quartos, com uma porta interligando, né? E muda, às vezes, a vista ou localização. Então, a gente vai ter, por exemplo, no Rio das Pedras, vista lá do mar, né? No Lake Paradise, vista lago. Então, isso varia um pouquinho de vilagem para vilagem. Como eu disse, para crianças, então nós temos aí o mini clube incluído, para crianças de 4 a 10 anos, e aí são atividades o dia inteiro, gente, é muita atividade, as crianças adoram, né, sempre tem um espaço muito grande do mini clube, temos GOs bem especializados para cuidar, para o cuidado dessas crianças, e temos também o Juniors Clube, que são atividades para adolescentes de 11 a 17 anos. E ainda alguns vilagens oferecem um monitoramento infantil para crianças menores. Esse monitoramento aqui já é pago, tá? Ele tem uma taxa extra, porque ele é uma coisa mais exclusiva, é um serviço bem exclusivo, com vagas limitadas, que é o Baby Club, que funciona como um berçáriozinho para bebês de 4 a 23 meses, e o Petit Club, que é são para crianças assim de 2 e 3 anos, tá? São atividades para essas crianças, então a gente cobra aqui uma taxa extra para esses 2 monitoramentos, tá? Assim, uma coisa importante de dizer também, até crianças de até 3 anos, a gente não cobra diária, são cortesia, as crianças de até 3 anos não pagam, no entanto, a gente cobra esse monitoramento, porque é um serviço mais exclusivo. E aí, falando um pouquinho, né, sobre os nossos vilages aqui do nosso país, do Brasil, que são os mais procurados mesmo por brasileiros, né, são os que são mais aí, estão mais em foco, mais fácil acesso, melhor malha aérea, então, nada melhor do que a gente ter vilagens Clube Med aqui no Brasil. Então, atualmente, nós temos 3 vilagens no Brasil. Tá? Nós temos o Rio das Pedras, que fica em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Trancoso, na Bahia, e Lake Paradise, em São Paulo, em Mogi das Cruzes, tá? E nós vamos falar aqui um pouquinho deles, começando pelo Lake Paradise, gente. O Lake Paradise, a gente fala que é um paraíso verde, e realmente, ele pela foto aí, vocês já conseguem ver essa imagem lindíssima, tá? Ele é um vilarejo 4 Tridentes, ele não tem praia, mas ele tem esse lago belíssimo, né? Uma represa, fica em Mogi das Cruzes, tá? 40 minutinhos de Guarulhos, então para quem está fora de São Paulo, é um voo até Guarulhos bem tranquilo, e de lá 40 minutinhos, estrada super tranquila, já está no Lake Paradise, é um vilarejo de campo grande, bem bacana, com várias atividades aqui nesse vilarejo, a gente construiu até uma prainha artificial aqui, porque o foco aqui no Lake Paradise é a náutica, tá? Então a gente tem vários esportes náuticos, a gente tem aula de vela, temos caiaque, temos stand-up paddle, tirolesa, arvorismo, trapézio voador, né? A gente tem uma escola de circo. Então, assim, é muita atividade nesse vilarejo, né? A gente traz essa pegada do esporte, do all inclusive. Temos os esportes coletivos também, várias quadras, tênis, vôlei, beach tênis, futebol, golfe, temos um campo de golfe aqui, profissional, 18 buracos. Então, é um vilarejo também muito festivo, né? A gente traz essa atmosfera muito festiva e muito acolhedora, tá? É uma ótima opção para quem procura aí, então, um vilarejo de campo para descansar, passar férias com a família, para crianças, grupos de amigos, também bem interessante.
Aqui é um mapinha, né, que vocês conseguem ver aí, ter uma noção do tão grande é esse vilarejo, é um vilarejo bem amplo, assim, a gente tem várias alas, tá? Então a gente tem aqui a Moreira, a ala Figueira, inclusive os apartamentos da ala Figueira acabaram de ser renovados, então eles estão novíssimos, super aconchegantes também. Os apartamentos aqui Deluxe são o Solar Macieira e o Cerejeira, então é um vilarejo muito grande, temos 4 piscinas aqui no Lake Paradise, tá? Uma delas coberta e aquecida, várias aqui, ó, quadras, campo de futebol, então às vezes as pessoas vão para fazer campeonato de beach tênis, né, de futebol. O Zico, a gente tem o Zico Camp, que é a escola de futebol do Zico, né, que ele é cenário aqui no Lake Paradise, todo janeiro e julho nós temos aí a escola do Zico no Lake Paradise para crianças a partir de 6 anos. Então, assim, é uma experiência bem completa aqui no Lake. E aí, falando do nosso segundo village é o Rio das Pedras, que eu falo que é um clássico do Clube Med, Rio das Pedras, né? Rio das Pedras fica em Mangaratiba, pertinho de Angra dos Reis, mais ou menos aí 2 horas de viagem dos aeroportos, principais aeroportos do Rio de Janeiro, tá? E aí o diferencial do Rio das Pedras é esse visual aí que vocês estão vendo, né? Esse contraste da Mata Atlântica com o mar, né? Com a praia deliciosa, praia privativa, aqui só do Clube Med, tá? A gente ainda tem esse lago aí, bem esse riozinho, onde a gente consegue promover a prática do caiaque também, aqui dentro do village, e é um village também muito solar, né, muito festivo, a gente fala que é o Rio das Festas, e a gente oferece muita atividade aqui no Rio das Pedras também, tá? Inclusive, um dos grandes diferenciais aqui do Rio das Pedras é o esqui aquático, né? A gente oferece dentro do nosso All Inclusive aula e a prática do esqui aquático, do wakeboard, temos arco e flecha aqui, né? Temos também trilha para cachoeira, tem uma cachoeira próxima que a gente oferece, né, um monitoramento aí para as trilhas. A gente está no coração da Mata Atlântica, né? Então a gente aproveita bastante aqui, né, todo esse visual e esse contato com a natureza viva aqui do Brasil, aqui no Rio das Pedras. Então, lembrando que esses villages, assim, o foco é muito familiar, então, assim, para crianças é muito interessante, a gente tem mini-clube bem amplo, né, toda a estrutura para crianças, para bebês, para famílias, para casais, para grupos de amigos, todo esse perfil, tá? É interessante aqui, e o Rio das Pedras, eu digo que, assim, o ano inteiro é uma boa época para visitar esse village, sempre muito agradável. Aqui um mapinha do Rio das Pedras, tá? É um vilarejo muito grande também, tá, gente? É um vilarejo bem grande, então aqui estão os nossos solares do lado esquerdo. Os mais próximos aqui, ó, ficam as suítes, os apartamentos suíte júnior, tá? Depois a gente tem os deluxes e mais afastado aqui nós temos os superiores, ok? Aí a gente tem superiores e deluxes, todos também para vista para o mar e para o vista jardim também, tá? É importante, Mari, falar também, porque é um resort, nós que estamos em BH, né? Às vezes, vamos fazer um passeio, mas não queremos aquele trâmite de aeroporto, né? A gente pode ir de carro. Eu conheci o Rio das Pedras de carro, e foi uma experiência maravilhosa. A gente sai de BH, né? Não precisa passar por dentro do Rio, já tem uma entrada. Exatamente. Não, e agora está melhor ainda, né? Com o arco metropolitano, dá dando 7 horas, mas no máximo de viagem, nem isso. Exatamente. Né? É uma viagem tranquila, gostosa, a gente vai aproveitando o caminho. Né? Então, eu recomendo muito para quem deseja fazer uma viagem para a praia, né? Para um lugar diferenciado, que a gente sabe aí, em termos de culinária e de entretenimento, né? Não tem como o Clube Med, né? Não há um resort que se compare ao Clube Med, em termos de estrutura, acho que vale muito a pena. Fica aí o convite. Com certeza, com toda certeza, Ju. Realmente é muito completa, é uma experiência muito única, muito completa, um excelente custo-benefício. Eu falo que a gente não cria clientes, são fãs. Quem vai vira fã e quer voltar, quer ir para outro, quer conhecer outro vilarejo, porque realmente o nosso conceito, a nossa filosofia, o nosso acolhimento é muito diferenciado, né? E é isso, o Rio das Pedras está aí pertinho dá para ir de Minas para lá, tranquilo, dirigindo. Quem não quiser ir de avião, dá para ir de carro também, né? E aqui, ó... O diferencial realmente são os profissionais que trabalham lá, né? A gente sente esse acolhimento,
como a gente é bem-vindo, né? É. A gente já tem uma recepção maravilhosa logo na chegada, mas o tempo todo a gente realmente é muito bem recebido, muito bem atendido, muito bem tratado. Então, faz toda a diferença essa experiência. Com certeza, com certeza. E aqui, gente, do lado direito, tá? Nós temos aqui, ó, o espaço Exclusive Collection, tá? O espaço La Reserve, que é o nosso espaço 5 Tridentes do Brasil, tá? Atualmente a gente tem esse espaço 5 Tridentes aqui no Rio das Pedras, que se chama La Reserve. E aí, falando um pouquinho sobre ele, eu brinco até, Ju, que o La Reserve é o espaço dos globais, né? Sempre tem um global lá hospedado no La Reserve, é muito perto do Rio, né? E é um produto que a gente fala que traz um conforto, que traz um certo luxo, um requinte, mais exclusividade, para quem busca mais serviço agregado, certamente o Espaço Exclusive Collection é o local, né? Eu digo que não existe nenhuma concorrência, porque a gente traz um luxo, porém, com toda a pegada do Clube Med, todo o all-inclusive do Clube Med. Né? Quando eu fui, tinha muitos globais lá, viu? Olha! Para encontrar os globais é lá. É lá mesmo, tá sempre alguém. E aí o La Reserve, ele está dentro do Rio das Pedras, porém ele conta com serviços diferenciados, né? Então a gente tem uma área de piscina de borda infinita, só para quem está ali no La Reserve, com serviço de bar e finger food, um menu exclusivo, né? Uma área de praia também delimitada, o café da manhã servido na suíte, se preferir, um concierge à disposição, né? O acesso privilegiado a todo o vilarejo, então a gente tem um carrinho elétrico à disposição de quem está no La Reserve para levar aonde o cliente quiser ali dentro do Village, né? Reserva prioritária no restaurante à la carte do Village, que é o Jangada. Inclusive, se o cliente do La Reserve quiser comer todos os dias, café da manhã, almoço e jantar no Jangada, é possível, a prioridade é do cliente do La Reserve, né? O Wi-Fi Premium, frigobar reabastecido sem as bebidas alcoólicas, mas com as outras bebidas, né? Enfim, uma série de exclusividades aqui para quem está no La Reserve, né? E nós temos suítes maravilhosas no La Reserve, gente. A gente tem as suítes de 80 metros quadrados e temos também as penthouses, que são 6 penthouses, né, na cobertura ali de 110 metros quadrados. Aqui, ó, a carinha da suíte, vocês podem ver, são lindíssimas, todas assim nesse padrão, tá? É um quarto com a sala e ali, ó, uma banheirinha, eu acho essa banheira super charmosa, esse banheiro muito charmoso, tá? Nessas suítes aqui, a gente acomoda crianças a partir de 4 anos de idade, tá? Com 2 adultos e até 11 anos de idade, tá? De crianças de 4 a 11, até 2 crianças nessas suítes junto com adultos, ok? E as penthouses, a gente só acomoda adultos, tá? Até por segurança, porque elas têm um terraço lindíssimo, assim, todo cercado de vidro, né? Então, por segurança, só 2 adultos, a partir de 18 anos. São 6 penthouses, 110 metros quadrados, aí a gente tem quarto, sala, terraço, closet, tudo, assim, são sensacionais. Aqui, ó, a carinha da penthouse. Também, ó, uma hidromassagem ali no terraço, que já dá acesso ao banheiro, tem até uma cromoterapia, é bem confortável, bem ampla, é maravilhoso aqui. Bom, e aí, saindo do Rio, vamos aqui para Trancoso, vamos para Bahia, né, que é o nosso terceiro vilarejo do Brasil, gente, que é o Clube Med Trancoso. Eu falo que é o queridinho dos mineiros, né, a gente ama Bahia, não tem como, né, e eu sou suspeita para dizer que esse aqui é o meu preferido. Eu falo que o Trancoso é 4 tridentes, mas ele é um 4 tridentes e meio, porque ele está tão redondinho, funcionando tão bem, a operação está tão maravilhosa, que a gente fala que ele é 4 tridentes e meio, né? Esse vilarejo a gente chama de novo Clube Med Trancoso, porque ele foi totalmente renovado na pandemia, tá? Ele foi renovado, então ele tá muito novinho, né? Todos os apartamentos foram renovados, a área da piscina, o restaurante, a gente criou até um bar novo, que é um bar premium, enfim, ele tá todo muito bonitinho. Ele é construído em cima dessas falésias aí que vocês estão vendo na foto, tá? A construção é toda em cima das falésias, então vocês já podem imaginar que é uma vista linda, né? A gente tem até um mirante aqui, ó, que é um mirante maravilhoso. E o acesso à praia é feito, a gente tem um elevador panorâmico, então é feito de elevador, em menos de 1 minuto a pessoa já está ali na praia, tá? E na praia a gente tem um beach club mesmo, a gente construiu um beach club do Clube Med,
Med, tá? Com toda a estrutura. Então, assim, quem quiser descer e ficar o dia inteiro na praia, dá para ficar numa boa. A gente tem um bar, a gente tem petiscos, né? Oferece todas as bebidas, banheiro, tenda, espreguiçadeiras, música ao vivo. 2 vezes na semana a gente faz um churrasco na praia, delicioso. Quando não tem churrasco, a gente tem paella, a gente tem poke, às vezes tem uma pessoa fazendo poke, sempre, às vezes tem temaki, acarajé. Não, e muitas vezes vai na beirada da piscina, né, Mari? É muito legal quando a gente vê os carrinhos assim chegando, sabe? Tem Muito legal, fresquinha sendo feita na hora ali, né? Na hora, sempre na hora. E sempre tem realmente uma estaçãozinha, né? Muito especial mesmo, muito especial. Então, assim, a gastronomia é impecável, né? Eu falo que o único problema é que a gente ganha uns quilinhos, não tem jeito, porque a gastronomia é impecável. Vá preparado mesmo, porque é maravilhoso, né? Também, então, em todos os 3 vilares aqui do Brasil, a gente tem um restaurante à la carte, como eu disse, né? O Jangada, no Rio das Pedras, o Loki, no Lake Paradise, e aqui em Trancoso a gente tem o Lua. E o Lua oferece um menu impressionante, é maravilhoso, tá? E ele tá, gente, na praia ali de Taípe, né? Então ele fica dentro de um condomínio, inclusive, Village, ali bem entre Arraial e Trancoso, tá próximo ao Quadrado. Então, quem quiser fazer passeio ao Quadrado, a Praia do Espelho também, não é difícil, é tranquilo, né? E também é um Village muito focado para famílias, né? Para casais, para amigos, grupos de amigos, é muito interessante. Esse Village, sou suspeita, ele tá todo muito lindinho, então, e assim, tá na Bahia, né? Então, a gente tem fácil acesso, a gente tem voos daqui de BH direto, né? Inclusive, a gente está com pacotes aéreos saindo de Belo Horizonte para janeiro de 2026, então a gente tem aos domingos, né, pacote com aéreo, já voo direto, 7 noites em Trancoso, é uma ótima oportunidade essa daí. Aqui o mapinha do Village, então todos os quartos foram renovados, tá? Então aqui nós temos o Deluxe, aqui os superiores, e aí nós ainda criamos um novo bloco, tá? 30 apartamentos, com um bloco com apartamentos novinhos, que são apartamentos de 2 quartos e 2 banheiros, que é o superior familiar novo, que também eu digo que é um dos melhores do Village, tá? Esses apartamentos. Ficam próximos ali ao miniclube, tá? Então, é um Village um pouco menor, mais compacto, então não é tão grande, tão amplo quanto o Rio das Pedras e o Lake, então, assim, até para caminhar, para andar, para chegar nos apartamentos, anda-se um pouco menos também, tá? Aqui a carinha do apartamento ali, ele foi todo renovado, a gente trouxe muito essa coisa do artesanato local para a decoração dos quartos. Esse é o quarto superior, esse é o Deluxe. Os Deluxes aqui em Trancoso todos têm varanda, são bem lindinhos, bem charmosos, aconchegantes. Muito charmoso, né? Eu sou apaixonada pela decoração. É, bem lindo mesmo. E é isso. Alguma dúvida? Quer fazer alguma ponderação, Ju? Foi super completa essa conversa, Mari. Maravilhoso. Que Muitíssimo bom. obrigada. Eu que Fica agradeço. um convite aí para as pessoas que querem viver dias inesquecíveis com conforto, diversão, paisagens de tirar o fôlego. O Clube Med é o destino e a Colen Viagens é o passaporte que vai te levar até lá. Né? Isso aí, com certeza. WhatsApp, garanta suas férias aí, férias de verão, janeiro vindo por aí, né? Mas Clube Med tem o ano todo, né, gente? Isso mesmo. Tem um destino aí que vai atender você. É isso, Mari, obrigada. Eu que agradeço.